Olá, pessoal. Desde que eu decidi publicar no meu Facebook a minha nova posição em relação à igreja, eu tenho recebido algumas mensagens de amigos. Eu comentei com meu marido que eu tô recebendo flores e flechas, mas isso é super normal quando a gente levanta um assunto polêmico. Então, eu tô bem com isso. Eu entendo a posição de todo mundo, inclusive daqueles que vão contra mim, porque um dia estive nessa mesma posição. Então, tá tudo bem em relação a isso. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui, para vocês entenderem. Eu trabalho geralmente das 9 da manhã à meia-noite. E o meu tempo ele é bem curto, bem escasso. Então, para vocês que estão me textando no Face, eu vou ler imediatamente a mensagem, porque eu quero saber o que vocês têm para me dizer. Mas se eu não responder imediatamente, não é por falta de interesse ou nada desse tipo, é por pura falta de tempo mesmo. Eu tenho que ir respondendo e fazendo as coisas nos intervalos que eu posso fazer. Eu agradeço aqueles amigos meus queridos que, apesar de terem um testemunho muito forte da igreja, não estão me julgando, estão demonstrando o amor e o carinho que eles têm por mim, independente de qualquer coisa. Vocês têm um lugar bem especial no meu coração. Hoje eu queria só trazer para vocês uma fonte que é bem ah, interessante, porque alguns amigos me textaram e falaram: Vânia, fala de livros, de autores, de pessoas onde a gente pode procurar essas coisas. Tem um rapaz chamado Jeremy Reynolds. Ele é sexta geração, membro da igreja. Ele foi escoteiro, ele cumpriu todas as coisas que um bom rapaz mormon deve cumprir. Ele serviu missão de tempo integral. Ele voltou para casa depois, se casou no templo de San Diego, Califórnia. E em um determinado momento, ele também foi para BYU, ele era um estudante da BYU. Em um determinado momento da vida dele, por alguma razão, ele começou a questionar algumas coisas e ele entrou numa crise de fé, crise de testemunho, né? E um coordenador do sistema educacional da igreja, que era amigo dele, falou: por que você não escreve essas questões para mim numa carta? Eu vou responder e vou te ajudar a resolver essas questões. As questões dele estavam relacionadas à poligamia, ao porquê que os negros não puderam ter o sacerdócio na história da igreja inicialmente. Ele começou a questionar sobre a realidade de profetas, ele começou a questionar sobre o livro de Mormon, sobre a primeira visão, porque ele teve acesso às informações que eu também estou tendo, né? E ele escreveu essa carta para esse coordenador do sistema educacional. Ela é conhecida aqui como CES Letter, uma carta ao coordenador do sistema educacional. E essa carta, ele escreveu essa carta muito bem escrita e ele mandou para esse coordenador do sistema educacional, que prometeu a ele que responderia todas as perguntas dele. Bom, o resultado disso é que ele nunca recebeu uma resposta e o que ele teve em troca foi conselho disciplinar e ele foi excomungado da igreja. A razão da excomunhão foi porque ele estava fazendo perguntas que ele jamais deveria fazer. Ele já tinha as respostas àquelas perguntas, mas ele queria ouvir da liderança o que eles tinham a dizer, para ver se ele poderia engolir toda aquela realidade, algumas das quais eu já dividi com vocês aqui. Então, essa carta ela foi colocada na internet e ela virou uma epidemia aqui nos Estados Unidos. E ele criou um website. Essa carta virou um documento público. E nesse website, essa carta foi traduzida em várias línguas, inclusive português. Você pode fazer o download dessa carta de graça em PDF. Se você quiser anotar aí o nome do website, é cesletter.org ou ORG. cesletter.org. Se você entrar nesse website,
vai descendo lá, vai estar falando algumas coisas em inglês, mas vai descendo lá e você vai ver ali downloads e você vai ver em português. Essas são as questões que ele estava levantando. Ele levantou essas questões baseadas em documentos que ele já tinha tido acesso. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A maioria dessas coisas que eu comentei com vocês sobre poligamia, sobre Joseph, sobre a primeira visão, sobre a prepotência dele em falar que ele fez mais pela salvação da humanidade do que o próprio Jesus Cristo, tudo isso está nos manuais de história da igreja. Vocês podem só pegar os manuais e ler, é muita coisa, mas vocês vão encontrar tudo lá. Sobre o racismo de Brigham Young, que foi ele que aboliu o sacerdócio aos negros. Ele era um homem extremamente racista. Deus não teve nada a ver com isso. O Pai Celestial jamais falaria para um profeta: olha, as pessoas de pele negra não são dignas de entrar na minha casa. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas isso me fere muito, me dói muito. Por um lado me dói, por outro lado me dá um alívio, porque agora eu sei que isso não veio de Deus. Porque até então eu pensava que Deus ele era muito seletivo, né? Então, porque eu tive muitos amigos e amigas negros na minha vida que eu amava e amo muito, então isso me machucou muito quando eu soube a posição racista da igreja em relação a isso. Então, essas coisas estão nos manuais de história da igreja, tá? Vocês podem encontrar tudo lá. Eu li pessoalmente a sentença de Joseph, onde ele declara que ele fez mais pela salvação da humanidade do que o próprio Jesus Cristo. Tá lá. Só que a gente não lê, né? A gente só engole o que eles nos dão todo domingo. Esse ano o estudo da escola dominical é sobre a história da igreja. E é aquilo que você vai ter. Se você quiser aprender mais, né, você vai ter que pesquisar sozinho. Então é isso. Eu vou continuar gravando os vídeos na medida que eu tiver tempo. E vou respondendo as perguntas de vocês na medida do que eu souber. E na medida que o meu tempo permitir. Tá bom? Obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.